Vejamos, por que essa propaganda, essa publicidade não está correta sob a óptica da bioética e do biodireito? Porque a bioética, ela tem alguns princípios que orientam as normativas do biodireito. Esses princípios, eles são tão essenciais, tão importantes, tão relevantes, não só para a conduta do médico, quanto do paciente, quanto todos os envolvidos nas pesquisas clínicas com seres humanos, com todas as pessoas que têm algum interesse, que não seja um interesse apenas individual, mas um interesse difuso e, por que não falar, um interesse coletivo. Enfim, essa propaganda, ela fere um dos princípios pilares da bioética e que no biodireito a gente encontra respaldo, fundamento no direito constitucional da liberdade. Nós temos como 3 princípios da principiologia da bioética e do biodireito o princípio da autonomia, o princípio da beneficência e o princípio da equidade ou da justiça. O princípio da autonomia, que foi defendido por Kant, é o princípio que todos os envolvidos com pesquisas clínicas com seres humanos ou qualquer questão que envolva a saúde de outrem deve respeitar. Este princípio, ele se refere à autonomia da vontade livre e consentida do paciente que faz parte das pesquisas clínicas. Essa autonomia, essa liberdade que esse paciente tem de aderir, de dar a sua anuência para a sua participação nas pesquisas com seres humanos, ela deve ser feita conforme a sua livre, com a sua capacidade plena, absoluta de se autodeterminar. Ele tem que ter competência, capacidade, competência cível de se autodeterminar conforme a sua vontade. Essa vontade não pode sofrer nenhum tipo de coação, nenhum tipo de indução, nem mesmo jamais pode sofrer uma pressão, né? Então, significa o quê? Que sou eu que vou decidir se eu quero ou não doar meus órgãos. Sim, eu, Celine, quero. Não é a minha mãe, não é a minha família. Sou eu hoje. Eu digo que eu tenho a minha capacidade está plena, né? Eu estou com meus direitos civis plenos, eu tenho capacidade de me autodeterminar conforme a minha própria vontade, sem sofrer nenhum tipo de coação. Eu não estou sendo induzida por ninguém para fazer isso. Eu faço isso conforme o meu senso de equidade, de justiça, que é outro princípio da bioética. Enfim, não é correto os familiares decidirem se vão ou não permitir a doação dos órgãos da pessoa. Porque nós temos no direito constitucional que respeitar a imagem daquela pessoa, do decúbito, daquela pessoa que já faleceu. A gente tem que respeitar o querer dessa pessoa. Bom, se a pessoa não queria, não adianta eu, familiar, querer doar os órgãos dessa pessoa. Agora, se eu, Celine, quero doar os meus órgãos, apesar de não compartilhar com a mesma opinião da minha mãe, pode ser que depois que eu morra, minha mãe diga não, eu não quero enterrar minha filha assim, eu quero que ela seja enterrada inteira, com todos os órgãos completos. Bom, e onde fica a minha vontade? Porque quando eu estava viva, digamos se eu já tivesse morrido, eu decidi que eu iria doar meus órgãos. Então, se eu, no momento dessa anuência, estou decidindo conforme a minha capacidade civil plena de me autodeterminar, não pode depois um familiar meu contradizer aquilo que eu tinha dito. Porque eu quis assim. Bom, dizem que não, hoje a gente não precisa fazer nenhum documento. Bom, mas eu, Celine, para garantir que a minha querida mamãe vá respeitar a minha vontade, eu prefiro sim fazer uma declaração, eu prefiro sim levar em cartório essa declaração, eu prefiro garantir e falar para todos os meus familiares, para o meu filho, né? Mas vá que
as pessoas não lembrem, as pessoas esqueçam, ou as pessoas pensem diferente de mim. Então, por isso, no meu entender, com base nos princípios da bioética, está equivocada essa campanha. Porque ela está ferindo o princípio maior da bioética, o princípio da autonomia. Né? Que é aquela de respeitar a vontade da pessoa. A pessoa se autodeterminar, ela decidir sobre a sua própria vida, ela decidir aquilo que é melhor para ela, de forma livre, espontânea, sem sofrer nenhum tipo de coação. É isso que deve ser retificado, deve ser modificado. Além da pessoa se determinar e a vontade dela ser respeitada, como garantir isso? Como concretizar, fazer com que esse direito tenha eficácia plena e seja aplicado na prática? Eu compreendo que através de uma declaração, sim. Pode ser manuscrito, pode ser digitada, com 2 testemunhas, por que não? Levar em cartório, se for o caso. Fazer, sim, uma declaração para garantir a sua participação naquela ação de agir em prol dos outros, agir em prol da coletividade, porque, como diz aqui na campanha, uma vida pode vir. Quem recebe os órgãos? Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante e estão aguardando em lista única, definida pela Central de Transplantes de cada estado e controlada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Órgãos e tecidos que podem ser recebidos de um doador falecido: coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestino, rins, córneas, veias, ossos e tendões. Um único doador pode salvar várias vidas. Isso é muito bom. Ajudar, contribuir, fazer o bem é um bem para si e para os outros. Saber em vida que você está doando é algo muito nobre. Não tem dinheiro que pague.